Liberdade. Começa agora. Programa Mais Catalão. Informativo, dinâmico, positivo, alegre, diferente, inspirador, musical, útil. Programa Mais Catalão. A partir de agora, na Nova Liberdade. E com transmissão ao vivo nas redes sociais. Olá, boa tarde, estamos chegando, esse é o programa Mais Catalão, agora meio-dia, 34 minutos, eu sou Leandro Fernandes. E eu sou Fabrínia Obali, nós estamos chegando nesta segunda-feira, dia 25 de maio, para mais uma semana de muita informação e conteúdo útil para ajudar você no seu dia a dia. Nós chegamos agradecendo, claro, aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso trabalho, Colégio Verates, aplicativo Carona, Porão Modas e J. Ribeiro Imóveis. Para você que nos acompanha pelas ondas da 102.7 e também ao vivo pelas redes sociais, tanto pelo Facebook, Instagram e também pelo YouTube, você também pode participar desse nosso programa Mais Catalão pelo WhatsApp, é isso mesmo. O WhatsApp da Nova já está liberado, só aguardando a sua participação. Você pode mandar um áudio, enviar dúvidas, sugestões, pedir e mandar aquele abraço. O WhatsApp da Nova é o 996551027. Repetindo, 996551027. Leandro, semana começando com muita informação, né? Isso mesmo, nós vamos abrir o nosso programa já falando sobre os dados da Covid-19, conversando também com o representante da Secretaria Municipal de Saúde sobre a situação do combate ao coronavírus aqui na nossa cidade. Hoje nós temos também o nosso quadro sobre cardiologia com o Dr. Clésio Whindersson da Cunha, falando sobre a importância de exames cardiológicos. Hoje também tem o nosso quadro sobre RH, sobre recursos humanos, com a Patrícia Santos, que é especialista em análise comportamental, explicando pra gente o que é mentoria, né, um recurso que muitos profissionais têm utilizado. E tem ainda o nosso bate-papo sobre segurança virtual com o Eric Jaime da CBNet, ele que vai trazer as informações sobre como proteger o seu WhatsApp. E atenção, tem um golpe novo por aí. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora no programa Mais Catalão. Programa Mais Catalão. É diferente, é dinâmico, é útil. Vamos iniciar então o nosso programa de hoje. Fabrínia Obali trazendo os dados da Covid-19 no Brasil, em Goiás, na nossa região, também no mundo. A Covid-19 que continua avançando, infelizmente, nós já temos aí mais de 5 milhões e 400 mil casos registrados no mundo todo, 5 milhões e 400 mil casos registrados. Nós já passamos aí de 330 mil mortes registradas em todo o mundo. São dados realmente impressionantes, aliás, 345 mil mortes registrados em todo o mundo. 345 mil mortes até agora no mundo todo. No Brasil, infelizmente, a gente também vem nessa escalada, são 363 mil casos até agora e 22.600 mortes registradas no nosso país. E no estado de Goiás, 2.443 casos, já estamos próximos aí da marca de 2.500 casos e, infelizmente, 95 mortes registradas até agora no estado de Goiás. Fabrini, realmente números muito tristes da Covid-19 e aqui em Catalão a gente também está vendo o aumento do número de casos, né? É isso mesmo, Leandro. Atualmente, Catalão, né, de acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, Catalão está com 15 casos confirmados no município. Apesar disso, Leandro, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, dá conta aqui no município de apenas 14 casos. Este 15º caso, o município ainda não sabe de quem se trata, mas conta lá no site, né, nas estatísticas da Secretaria Estadual de Saúde, 15 notificações, 15 casos confirmados aqui no município. 4 deles foram testados positivos pelo LACEN, o laboratório lá da capital goiana, e 10 casos
foram testados positivos por meio dos testes rápidos. Lembrando que são os testes do governo federal, Leandro, não são os testes realizados aqui pelo município. Além disso, 17 foram testados positivos neste teste rápido que é feito ali na UPA. E o boletim mais recente confirmado da Prefeitura, constam aí outros 12 casos suspeitos, são aqueles que estão em investigação, 121 já foram descartados, são os negativos, e o município conta aí com uma internação clínica e um paciente está na UTI. Leandro, estes são os últimos números aqui do município de Catalão. Os 2 últimos confirmados tratam-se de uma mulher de 36 anos e um homem de 41 anos de idade. Vamos em frente então, Fabrício Oballi, porque nós convidamos para participar do programa Mais Catalão um representante da Secretaria Municipal de Saúde. Quem vai falar com a gente já está na linha, é o diretor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, o doutor Roberto Marô. Boa tarde, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes. Doutor Roberto, a gente queria começar falando sobre esse aumento no número de casos, né? Nós saímos aí em poucas semanas, né? 2, 3 semanas, nós saímos aí de um caso confirmado agora para 15 casos, que é a informação oficial da Secretaria Estadual de Saúde, 14 casos, né? Pela Secretaria Municipal, pelas informações que a Secretaria Municipal de Saúde informa. Como é que vocês da Secretaria, o senhor que também é desse núcleo, né, que analisa essa situação da Covid-19, como é que vocês estão vendo esses dados e quais providências estão sendo tomadas, o que está sendo discutido para tentar conter o avanço da Covid-19 aqui na nossa cidade? Eles são esperados em função da progressão da doença, né? Uma das características do Covid é ser uma doença altamente contagiosa. A grande maioria dos que se contaminam são pessoas assintomáticas, e esse é o maior problema, porque elas, sem saber que estão contaminadas, elas transmitem. Então é natural, e a gente vê isso na curva do estado, do país e dos outros países onde já ocorreram, que num determinado momento o salto ele é grande, porque é uma progressão geométrica da doença, né? Cada indivíduo transmite em média a 2, 3 pessoas por dia. Então, na medida que você tem um número grande de contaminados, você vai tendo saltos muito rápidos. Então, isso não era surpresa, isso era uma coisa esperada que ocorresse. E o trabalho que tem sido feito dentro da Secretaria é exatamente a gente ter uma infraestrutura de trabalho onde o profissional que atende, ele tenha todos os EPIs necessários para que esses profissionais não se contaminem e não seja uma fonte de recontaminação. Todo o pessoal está trabalhando assim, tanto que nós estamos testando a nossa área de saúde e pouquíssimos casos têm aparecido dentro da área de saúde, né? E ter a infraestrutura de suporte. A gente sabe que são poucos os pacientes que contaminam com o coronavírus que vêm manifestar sintoma, e dessa pequena porção que manifesta, bem menos ainda precisa de uma estrutura hospitalar. Mas quando precisa, a situação ela é uma situação crítica. Por isso, nós conseguimos, através de um dos hospitais da cidade, 12 leitos de TI exclusivamente para isso. Eles já estão habilitados para estar trabalhando exclusivamente para o corona, né? Agora, doutor Roberto, agora a gente está vendo aí esse aumento no número de casos, né? E como são vários casos que vêm aparecendo, a gente não tem detalhado cada um deles. A gente pode afirmar que já há transmissão comunitária na cidade, ou seja, alguns desses casos estão sendo diagnosticados de pessoas que teriam pegado a Covid-19 aqui mesmo em Catalão? Não tem a menor dúvida. Isso já tem algum tempo que está acontecendo aqui. Tanto que a gente tem história de famílias onde você identificou um e logo em seguida, porque quando a gente identifica um, a gente testa os seus contactantes, e esses contactantes já apresentaram. Já tem mais de mês que nós temos
disseminação comunitária aqui no município. Por isso, esse aumento progressivo, esse aumento acentuado nas últimas semanas. Certo. Agora, doutor, como é que está essa questão do combate a esse número elevado, né? O que está sendo feito do ponto de vista de alertar a população? A recomendação continua a mesma para que as pessoas fiquem em casa. Inclusive hoje, né, está vencendo aí o decreto que foi editado pela Prefeitura de Catalão há 10 dias, com algumas ações para tentar conter o coronavírus. Vocês no comitê estão discutindo novas ações mais rígidas de isolamento social. Como é que está essa discussão referente ao isolamento e à participação efetiva da população no combate ao coronavírus? Sim, inclusive hoje nós fizemos na nossa reunião algumas recomendações também, que o prefeito deve publicá-la. Mas em relação ao vírus, o que a gente tem é o seguinte. Primeiro, o grande problema do vírus é a facilidade de contágio. Então, a grande ferramenta que a gente tem é o distanciamento social. Quer dizer que eu não vou trabalhar, eu não vou sair para a rua, eu não vou fazer minhas compras? Vai, mas você vai ter que fazer isso com responsabilidade. Você vai fazer isso com máscara, você tem que se higienizar, você tem que manter distância. Fazendo isso, a gente evita o contágio. Evitando o contágio, a gente minimiza o número de casos. Nós vamos combater o Covid, evitar que a gente tenha o que vai ter de casos? Não, nós não vamos conseguir fazer isso. Em nenhum local com pandemia você consegue isso. Você consegue ter um controle da quantidade de casos que se tem ao mesmo tempo. Como fazer isso? Tendo essas medidas chamadas de precaução em relação à exposição de qualquer um de nós. Porque, volto a repetir, o grande problema é que a imensa maioria das pessoas contaminadas, elas são assintomáticas. Nós temos testado a população, a Secretaria de Saúde tem utilizado os testes rápidos para isso, e não é raro a gente pegar resultado positivo que o indivíduo esteja completamente sem queixa. Então, a principal ferramenta é cada um de nós ter a consciência de como se cuidar. Se nós não tivermos isso, não adianta ninguém fazer nada. O que se pode fazer em termos de saúde é ter uma estrutura preparada para os casos graves. Mas a disseminação do vírus, isso ela vai acontecer, não tem como impedir. Nós tentamos achatar a curva, que é um termo que todo mundo tem falado, não só no Brasil, mas em todos os países onde já passou essa pandemia. Tentar que várias pessoas não se contaminem ao mesmo tempo. Com certeza, doutor Roberto, é a velha questão do bom senso, né? E cada um tomar responsabilidade aí para si. Agora, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, doutor Roberto, a gente queria saber do senhor qual é o estado de saúde daquela mulher que estava grávida, a paciente de 34 anos, que também foi testada positiva aí nos últimos dias da semana passada. Ela deu à luz, né? Sim. Para ser sincero, eu não tenho informação direta do caso. Nós não fazemos esse acompanhamento dessas pessoas. Eu digo assim, na minha função dentro da secretaria, quem tem esses dados com precisão é o infectologista, é a pessoa que faz a orientação. A informação que eu tive na última reunião foi de que, primeiro, que ela deu à luz por uma questão de complicação na gestação. Não foi por causa do Covid. Ela deu à luz de forma prematura por uma intercorrência da gravidez. Coincidentemente, essa mulher apresentava o Covid. E ela foi para o UTI para receber uma assistência ventilatória. Mas eu não tenho esse acompanhamento clínico para estar atualizando vocês.
Tá certo, então, doutor Roberto. A gente gostaria muito de agradecê-lo pela participação, por ter aceito o convite para estar aqui, dividir essas informações, atualizar a nossa população. E, na oportunidade, a gente deixa o nosso espaço aqui, doutor Roberto, à disposição desse comitê, desse núcleo, né, da Prefeitura. As pessoas que, se vocês sentirem à vontade aí na necessidade de divulgar, de trazer uma informação nova, nosso espaço está aqui aberto, porque a população precisa de informação e nesse momento também é uma forma de ajudar a toda a nossa comunidade. Então, muito obrigada a participação do senhor. A gente deseja uma excelente tarde, uma excelente semana, doutor Roberto. Obrigado a vocês pelo convite. Sem sombra de dúvida, isso que vocês fazem é fundamental para as pessoas, porque se nós temos uma segunda grande ferramenta no combate a esse vírus, é estar bem informado, né? É ter informação. Então, isso que vocês fazem é fundamental no auxílio à população nesse sentido. O comitê, não tenha dúvida que vai lançar a mão de vocês quando for conveniente para fazer qualquer tipo de comunicação, e nós também colocamos à disposição para quando vocês precisarem. Tá certo, então. Doutor Roberto Marô, muito obrigado então pela sua participação. Vamos em frente, né, Fabrini? Fica aí o alerta para você de casa que está nos ouvindo, você que está assistindo ao nosso programa pelas redes sociais. Mais uma vez, fique em casa se você puder, use a máscara, faça a sua parte, porque a situação não tá fácil. Vou mandar um abraço aqui, tem muita gente acompanhando o programa Mais Catalão nas redes sociais. Carlos Silva tá aqui com a gente, dando boa tarde. Leandro Máximo também tá com a gente, boa tarde. Maria do Carmo Siqueira participando aqui conosco. Marilene Rodrigues de Araújo dando boa tarde. Vanderlene, Lidiane, Roberto Calaça, a Núnia Ferreira tá aqui com a gente, Terezinha Monteiro dando boa tarde, Analisa Damas, Leandro Máximo aqui dizendo que o programa tá excelente, Kelly Cristina e D. Marta, muita gente, a Cleusa Eunice, tem bastante pessoas acompanhando o programa Mais Catalão pelas redes sociais. Fabrini, já que a gente está falando de saúde, falando de cuidados importantes para a saúde, como a gente falou da questão da Covid-19, toda segunda-feira a gente fala de cardiologia aqui no nosso programa, com o Dr. Clésio Whindersson da Cunha, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a necessidade de você que está ouvindo a gente fazer exames preventivos. Não esperar, né, passar mal, chegar numa situação muito grave, para realmente procurar um médico. Então vamos dar boa tarde aqui para o Dr. Clésio, ele que já está na linha e também por vídeo chamada conosco. Você que está assistindo ao programa Mais Catalão pode ver também essa entrevista. Dr. Clésio, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos do programa Mais Catalão. Dr. Clésio, explica para o pessoal que está acompanhando o programa, né, a importância desses exames aí, principalmente esses exames cardiológicos, né, para que a pessoa faça isso de forma preventiva, né, Dr. Clésio? Então, já viu aquele dito popular, quem vê cara não vê coração. Tem uma boa aplicação nesse assunto que estamos discorrendo. O paciente que vai ao consultório médico, há anos atrás ele ia ao médico em condições de exceção, quando já estava bastante doente, quando muitas vezes estava com sintomas, ou eventualmente até já chegava para uma internação e um tratamento de emergência. Hoje, com a educação relativa que as pessoas vêm recebendo, as informações através das mídias e nas escolas, as pessoas têm mais conhecimento. Então, hoje o paciente já tem essa cultura, parte da população já tem essa cultura de procurar o médico para avaliar periodicamente o seu estado de saúde. Isso atende muito bem o critério de saúde da Organização Mundial da Saúde. Saúde é um perfeito estado de equilíbrio biológico, psíquico e social, e não meramente a ausência de sintomas. Ou seja, eu não preciso achar que eu estou saudável simplesmente porque eu não tenho sintoma algum. Então, essa cultura das pessoas irem ao médico facilitou. E dentro disso, dentro da cardiologia, já que a maioria das mortes, já falamos isso aqui anteriormente, de cada 3 indivíduos de morte natural no mundo, de cada 3, um morre de uma doença cardiovascular, seja infarto, AVC, né, que é o popular derrame cerebral. Em função disso, a gente recomenda uma avaliação cardiológica, cardiovascular, pelo menos uma vez por ano, ou até com intervalos menores, dependendo do diagnóstico, e que a pessoa vá
ao médico para fazer exames. Então, há uma certa crítica, está procurando doença? De fato, nós estamos procurando indícios de doença para que esse indivíduo não venha a ficar incapacitado temporária ou definitivamente, tá? Então, são necessários, sim, alguns exames que a gente pode, daqui a pouco a gente vai estar falando, mas é necessária a realização de uma consulta médica prévia, com um profissional habilitado para isso, né? Um especialista, de preferência, um especialista em cardiologia. Ele vai te avaliar, vai ouvir sua história, suas queixas, vai fazer um exame físico minucioso e, a partir daí, ele vai programar que tipo de avaliação ele vai fazer. Não são os mesmos exames para todo mundo. Ou mesmo que se faça mais de um exame, mas a interpretação é diferente dependendo de cada paciente. E aí, quais são, doutor Clésio, esses exames mais comuns, né, que geralmente as pessoas precisam fazer nessa consulta de rotina ao cardiologista? Da mesma forma, vai depender do perfil do paciente, da faixa de idade, uma série de coisas. Durante a entrevista, durante a consulta médica, o médico já vai estabelecendo critérios. Então, aquele paciente que tem 25 anos de idade, que é assintomático e que, de repente, procura o médico para fazer um check-up, ele vai fazer um eletrocardiograma para saber o ritmo cardíaco, para saber se tem alguma suspeita de alguma doença estrutural através de um bloqueio, algo assim. O popular eletro, que todo mundo conhece. Isso é antigo, é o exame mais praticado e que mais se tem conhecimento em cardiologia. Ele vai fazer exames laboratoriais para avaliar as condições biológicas, né? De repente, se ele tem um colesterol, se tem uma diabetes, se tem alguma disfunção de tireoide, se tem alguma doença renal em curso, se tem algum processo inflamatório em curso. A partir desses dados, uma radiografia de tórax simples para avaliar os pulmões, principalmente o paciente que tenha relato de doença pulmonar, que tenha relato de ter sido consumidor de cigarro ou não, né? E a partir daí, então, é programado. Esse paciente faz essa primeira avaliação. Dentro disso, se encontrada alguma anormalidade, ele é levado para um segundo momento, para exames mais aprofundados. Se você lida com um paciente já com 40 anos, histórico familiar de infarto, um paciente que já seja obeso, fumante e talvez até diabético, sabidamente diabético ou hipertenso, esse paciente já entra numa segunda etapa, ele já não vai ficar fazendo só os exames básicos, ele vai precisar avaliar a condição desse coração, se aquela doença, aquela hipertensão, aquele diabetes já não promoveu algum dano ao coração dele, mesmo que ele esteja numa fase assintomática. Nós temos determinadas alterações que permitem predizer se o paciente já tem dano cardíaco e, a partir daí, programar tratamento. Um paciente que já fez uma angioplastia, ele tem 60 anos de idade, teoricamente já fez uma angioplastia, esse paciente ele tem que ser visto numa fase mais avançada. Ele vai fazer os exames básicos, ele vai fazer um teste ergométrico para avaliar a condição física dele, até para se programar uma preparação física, mas também para avaliar se ele tem indícios de isquemia de má circulação, e assim por diante. Eventualmente, se ele tem histórico de hipertensão, se ele tem um perfil de ser um paciente hipertenso, ele vai fazer um monitoramento de pressão. Então, existem inúmeras atividades que podem ser desenvolvidas durante um check-up. O que eu digo é que a cardiologia, talvez, das especialidades médicas, é a que mais tem tecnologia embarcada hoje, trabalha com exames. E volto a dizer, muitas vezes a gente ouve crítica até dos próprios colegas, para que tanto exame? Olha, se você levar em conta, fazendo a economia médica, a economia em saúde, você vai ver que um check-up anual bem realizado, bem consciente, bem orientado, ele economiza uma despesa muito maior no final, uma diária de UTI, uma internação, uma angioplastia, ou eventualmente até infelizmente, um sepultamento.
Tá certo, então, tá aí o Dr. Clésio Windson da Cunha, cardiologista, hoje falando conosco aí sobre a importância de se fazer exames. Dr. Clésio, por enquanto, a gente quer agradecer a sua participação, vamos pedir que o senhor continue aí com a gente. Já já a gente retoma o nosso contato para continuar nosso bate-papo, pode ser? Estou aguardando. Obrigada, Dr. Clésio. Vamos em frente então, Fabrício Obali com o programa Mais Catalão. Hoje, segunda-feira, além de cardiologia, né, além da saúde do coração, a gente também dá dicas importantes para você cuidar da saúde da mente, né, para você se cuidar enquanto profissional nesse mercado de trabalho tão difícil. E quem participa com a gente nesse quadro aí é a Patrícia Santos, que é especialista em análise comportamental e também consultora de recursos humanos, que já está aqui na telinha com a gente. Patrícia, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrício, ouvintes do programa. Patrícia, hoje a gente separou como tema falar sobre mentoria, né? Um termo que vem sendo muito usado aí, a gente vem vendo, né? Muitas pessoas usando esse termo mentoria. A gente já falou aqui em semanas anteriores explicando o que é coaching, aí tem o tal do mentoring, né? O que é essa mentoria? Vamos explicar para o pessoal de casa. A mentoria é mais um processo de conhecimento, né, Leandro? Mais um processo que temos aí para nos capacitar. O mentoring, ele é um processo bastante usado em grandes empresas, com o objetivo de manter o conhecimento, né, fluindo dos profissionais mais experientes, os profissionais sêniores, para os que estão vindo, né, ali, né, os júniors, os profissionais que estão em fase de crescimento e desenvolvimento dentro de uma grande empresa. É um processo em que as pessoas experientes, elas transmitem conhecimento sobre uma determinada atividade, uma determinada área, ou até mesmo comportamentos, né, que alguém queira desenvolver. Então, pessoas que têm... O processo, ele deve ser procurado por pessoas que estão querendo crescer, né, e na área de expertise, nós diríamos do mentor. Tá certo. Agora, Patrícia, qual que é a diferença aí para o coaching, né? O Leandro já disse, já comentou aqui que na semana passada a gente falou sobre isso. Dá para dizer aí qual que é a diferença de um para o outro? E quando a gente procura um profissional, né? Ele mesmo vai nos indicar aí qual processo é melhor que seja trabalhado com a gente? Sim. Entre mentoring e coaching existe uma diferença bem grande, tá? Um mentor, né, que a gente chama, né, a pessoa em que vai nos ajudar, é uma pessoa em que vai nos acompanhar em um processo específico, em um assunto específico, de forma como se fosse um professor. Então, ele vai nos dar exemplo, ele vai nos ajudar dando dicas, né? Então, é um trabalho diferenciado do coaching. O coaching é um processo em que você, através de perguntas, leva, né, o coachee, o indivíduo, a achar suas respostas. Né? É diferente nesse sentido. E, com certeza, quando a gente tem uma conversa inicial, Fabrinho, com alguém, né, que está procurando um processo de desenvolvimento, nós que somos da área somos capacitados a informar para o cliente qual é o melhor processo, né? Se ele deve ter um mentor, uma pessoa especialista numa área em que ele quer se desenvolver, ou se são questões mais relacionadas a ele mesmo, em que o coaching vai ajudar. Então, dá para a gente poder, numa conversa inicial, fazer essa orientação aí para o cliente. Agora, quem você diria para a gente, né, que pode fazer essa mentoria, né, e quais os resultados que ela pode esperar desse processo aí com um profissional capacitado, como você acaba de dizer? Qualquer profissional, né, que esteja em início de carreira ou meio de carreira e ele já tem dificuldade em conhecer, né, o que ele quer de seguir, né, de carreira. Eu quero ser um gestor, ser um gerente. Então, ele vai precisar desenvolver habilidades de liderança. Então, se a pessoa, o profissional, ele tem condições de saber já quais são os conhecimentos, as habilidades que ele precisa desenvolver,
né, um plano de carreira traçado, fica mais fácil. Então, o mentoring, ele é designado para profissionais que realmente querem crescer, querem desenvolver carreira em alguma área e entendem já que precisam de adquirir conhecimentos específicos ou até mudar comportamentos. Então, ele é indicado para esse tipo de pessoa. Tá certo, então. Tá aí conversando conosco hoje a Patrícia Santos, ela que é especialista em análise comportamental, consultora de RH e também coaching de idiomas. Patrícia, por enquanto a gente quer agradecer a sua participação. Também vamos pedir, por gentileza, que você continue aí conosco. Já já a gente volta a fazer contato para continuar esse nosso bate-papo, dar mais dicas, falar sobre o tempo, né? Quanto tempo dura uma mentoria e muito mais. Por enquanto, muito obrigada, Patrícia. Estamos aqui. Vamos em frente então, obrigado Patrícia. Já já a Patrícia volta trazendo mais informações sobre mentoria e na segunda-feira nós temos também o nosso quadro sobre tecnologia, Fabrini. E hoje a gente vai trazer um assunto muito bacana, que é o cuidado com o seu WhatsApp. Tem muita gente tendo o WhatsApp clonado, fica sem os contatos, fica sem as conversas, né? Tem muita gente que praticamente a vida toda tá ali no WhatsApp, né? E esse é o tema de hoje com o Eric Jaime, que já tá na linha aqui com a gente, também via videochamada. Você que tá assistindo ao programa, tá vendo aí o Eric na telinha. Eric, boa tarde para você. Boa tarde para você, Leandro, e Fabrini, para todos os ouvintes da Nova Liberdade e das redes sociais, né? Que estão nos acompanhando. Com certeza. Ô, Eric, vamos começar explicando para o pessoal de casa como é que esses bandidos conseguem clonar o WhatsApp para o pessoal entender, né? Bom, os golpes de WhatsApp são cada vez mais comuns, né? Os bandidos utilizam diferentes ferramentas, métodos para invadir o sistema do celular, né? Tanto o Android quanto o iOS, né? E os iPhones. Eles roubam os dados através de sites e criam golpes através com o nome de pessoas famosas ou aplicativos de espião, né? Ou clonagem, ou até mesmo clonagem de chip. Tá certo. Agora, a gente tem visto aí muitos relatos, né, de que esses crimes estejam acontecendo. Eu queria que você citasse aí pra gente, né, quais são esses tipos de golpes. Tem um que parece que tá muito frequente aí, o pessoal até postando nas redes sociais, meu celular foi clonado, meu WhatsApp foi clonado, se alguém te mandar mensagem pedindo dinheiro, não sou eu, né? São golpes comuns que têm acontecido com frequência, né, Eric? Sim, sim. Aí, Fabrício, inclusive, existe um golpe novo no mercado, muito bem elaborado, sabe? Inclusive, chamou bastante atenção das autoridades policiais, sabe? Pela ousadia do golpe. Funciona mais ou menos assim. O golpista, o estelionatário, ele possui um amigo dentro de um comparsa, né, no caso, né? Dentro de uma operadora de telefonia atual no mercado, da Oi, da Vivo, da Claro, qualquer empresa, né? De qualquer tipo de telefonia. E esse estelionatário passa um número clonado, né, para o comparsa. E o comparsa ativa esse número num cartão, num chip vazio, né? E logo esse cartão, ele para, o cartão antigo do cliente para de funcionar, porque justamente a partir da hora que você ativa nesse novo chip, justamente segurança criada pela operadora para não ter o caso de ter dois chips, né? Usando uma clonagem, vamos dizer. Então funciona só apenas um. Então, como a pessoa trabalha dentro da operadora, ela ativa aquele chip novo. Pronto. Aí o estelionatário já está com um chip novo ativo, basta ele colocar o chip no aparelho do smartphone e ele já tem e instalar o WhatsApp, a ferramenta padrão, né, vamos dizer, e ele tem todas as conversas, todo o controle do celular da pessoa que foi clonada, né, no aparelho dele, entendeu?
E geralmente esses bandidos também cobram resgate em dinheiro para depois devolver o acesso, é isso? Muito estranho mesmo, né? A gente vê essa situação, né, Eric? Sim. A partir da hora que o bandido tem o acesso às informações através do WhatsApp, né, do celular da pessoa, praticamente já vem na ferramenta os contatos que a pessoa tem, né? Então, ela com poucos minutos que ela fica com o aparelho ligado, já começa, as pessoas tradicionalmente, é um uso normal, né? Vamos dizer, de enviar mensagem para um amigo ou para um parente, diariamente você sempre está conversando no WhatsApp. Então, um bandido já, com pouco tempo, ele já consegue entender quem que é um pai, a mãe, um tio, um primo, tudo mais, porque está na agenda salva, né? Os dados estão salvos na agenda. E por essa facilidade, o golpista consegue enviar uma mensagem pedindo, né, alguma ajuda para poder pagar alguma coisa, ou usa até mesmo de má fé, falando que é um sequestro, mas e a pessoa tem que fazer um resgate, né, e cortar em cima, né? Tá certo então, Eric. A gente agradece por enquanto então pela sua participação. Vou pedir também para que você fique com a gente e já a gente volta a falar sobre esse assunto tão importante, né, que é essa clonagem, esse roubo de informações do WhatsApp. Tudo bem, Eric? Ok, estamos aqui. Já a gente volta então, né, Fabrício Obali? Isso mesmo. Agora nós temos um recadinho da Porão Modas. A loja está aberta para atender Catalão e região, mas se você está cumprindo direitinho o distanciamento social e não quer sair de casa, você pode receber a sua roupa em casa mesmo. É só entrar em contato com a loja através do WhatsApp. Aí uma vendedora vai te mostrar um monte de peças disponíveis e vai mandar entregar aí na sua casa. O WhatsApp da Porão Modas é o 992257410. Repetindo, 992257410. Lembrando que além de roupas masculinas e femininas, você também pode pedir roupas infantis lá da Porão Kids. E até artigos de cama, mesa, banho e decoração da Porão Casa. Então é época de pandemia, de ficar em casa, mas nada de deixar o seu cantinho ou seu guarda-roupas de lado. Entre em contato com o pessoal da Porão Modas. Todos os detalhes estão nos perfis da Porão no Instagram. Tem o perfil da Porão Modas, Porão Kids e também Porão Casa. É só acessar, Leandro. É isso aí, Fabrício Obali, muito importante nessa questão agora das pessoas não saírem de casa, é muito importante ficar em casa, então a Porão trazendo aí essa novidade, que é a entrega de roupas aí na sua casa, só você pedir pelo WhatsApp, tá dado o recado. Fabrício, vamos dar uma olhada rapidinho aqui nas vagas de emprego que estão disponíveis hoje através do Cine aqui de Catalão. Hoje são 21 vagas disponíveis, tem vaga para açougueiro, tem vaga para armador de ferragem, tem vaga para carpinteiro com salário de R$ 1.645, tem vaga também para chapeiro, né, para trabalhar aí com sanduíches, o salário é de R$ 1.160 e tem muitas outras vagas. Se você quiser saber os detalhes, entre em contato com a Secretaria de Trabalho e Renda, que fica na Avenida 20 de Agosto, em frente à Caixa. O telefone de lá é o 3441-6510. Tá dado o recado. Você que está assistindo ao programa Catalão também pode ver aí algumas das vagas disponíveis na telinha do seu Facebook, do seu YouTube ou do seu Instagram. Fabrício Obali, passou frio hoje de manhã? Ai, um pouquinho, Leandro. Eu passei muito. Temperatura baixou bastante, né? Baixou bastante, chegou a 12,5 graus, 12 graus e meio hoje de manhã, muito frio. Quem me passou essa informação foi o professor Rafael de Ávila, que já está aqui com a gente. Professor Rafael de Ávila, boa tarde para você. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Explica para a gente por que essa temperatura caiu tanto, professor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo programa Mais Catalão. E esse frio intenso na cidade de Catalão foi devido à atuação de uma forte massa de ar polar, e ela veio da região sul do Brasil, logo após a passagem da frente fria que tivemos durante o final de semana. É bom lembrar também que a estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia
localizada na Universidade Federal de Catalão, registrou 3,4 milímetros de chuva durante o final de semana, e a tendência é que essa massa de ar polar ela continue durante a semana, até mais ou menos na sexta-feira. Hoje também o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, CIMEGA. Da mesma forma, Leandro e Fabrini, aos ouvintes, que nós temos um alerta para chuva, nós temos também um alerta para frio essa semana. Segundo o CIMEGO, a possibilidade de temperatura chegando até em torno de menos 11 graus Celsius entre terça e quinta-feira dessa semana, devido a essa massa de ar polar ter característica principalmente continental. Então, o frio vem mais por aí, vem mais intenso, sem previsão de chuva durante os próximos dias, apenas esse frio intenso em toda a cidade de Catalão e região. Tá certo, então, professor Rafael de Ávila, o pessoal pode manter os agasalhos aí, né, preparados, então. A semana tá só começando, né, Leandro? Professor, vai ficar aí na casa, vai baixar de 11 graus, na casa de 11 graus aí, quarta, quinta-feira, não é isso? Sim, segundo o CIMEGO, esse alerta ele vale para hoje e até no final da semana, devido à queda acentuada da temperatura mínima do ar. Eu esqueci de falar também, a massa polar ela só vai começar a perder força e gradativamente a partir de sexta-feira. Ou seja, então, pelo menos até de quinta para sexta, durante toda a semana, teremos esse frio bastante intenso, com temperatura abaixo de 11 graus Celsius. É bom destacar também que esse frio ele pode ser maior devido à sensação térmica, porque a estação meteorológica ela registra 11 graus, mas devido ao vento que interfere na temperatura, essa sensação pode ser de 9, eu acredito que até pelo menos uns 9 graus Celsius de sensação térmica em Catalão e região ao longo dos próximos dias. Muito frio. Certo, professor. Não vamos falar dessa sensação térmica, não, porque eu acho que os termômetros do Leandro aqui são meio desregulados. Lá em casa hoje estava menos 25. Eu até brinquei com o professor mais cedo, mas eu tô brincando. Professor, obrigado. Eu amanhã a gente volta. Quando o Leandro falou isso para mim hoje. Eu que agradeço. Boa tarde, tchau. professor. É muito frio, né? Para quem tá acostumado com 30 graus, né? Passar aí nessa casa de 10, 11, 12, 13, não é fácil, não. Vamos mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente. Tem muita gente, Fabrini, conosco aqui nas redes sociais. A gente já sabe que a nossa audiência pela Nova Liberdade, pelo 102,7, é muito grande. Muitas pessoas escutam o nosso programa pela Nova Liberdade. Agora a audiência vem crescendo a cada dia também no Facebook, no Instagram e no YouTube. Muita gente colocando lá no YouTube, assistindo o programa, passa esse inicinho de tarde com a gente, né? E para quem ainda não viu, né, Leandro, vamos lembrar aqui que agora nós estamos transmitindo as nossas entrevistas com os nossos convidados, os nossos colunistas, por vídeo. Então, esses nossos colunistas aqui têm vindo, né, por chamada de vídeo. Então, você não vai só ouvir a voz dos nossos entrevistados, venha participar conosco. Então, vamos aproveitar também e mandar abraço aqui, né, Leandro? Um abraço para Ana, que está conosco aqui no Instagram, acompanhando Mais Catalão, o Alessandro Macedo, Anderson Goulart, Francisco de Souza, Soninha Melo, também aqui a Andriele Ferreira, o Leandro Contador, Gustavo Flávio, Sara Caroline, Arminda Silvério, Kátia Cardoso, Ariana, Elanita Melo, Edson Rodrigues. Um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui pelo Instagram. Continuem ligadinhos, porque ainda tem muito programa Mais Catalão. Tá certo. Vamos em frente, então, continuar o nosso bate-papo agora com o Dr. Clésio Whindersson da Cunha, que já está na linha com a gente, também já está aí no seu vídeo. Dr. Clésio, a gente começou falando sobre a importância de exames, né? O senhor até já adiantou um pouco sobre essa necessidade do check-up e tudo mais. Queria que o senhor explicasse para a gente a questão das idades, né? Tem uma idade que o senhor acha que é mais específica, que a pessoa não pode deixar passar, não pode descuidar? Em verdade, você começa a fazer check-up já dentro do ventre da sua mãe. A sequência de exames de pré-natal, o segmento pré-natal, nada mais é do que um checklist, um check-up das condições da gestante e do feto. Uma vez nascido, os primeiros 12 a 24 meses são acompanhados pelo pediatra, fazendo as revisões do programa chamado puericultura. A partir daí, aquelas avaliações anuais em que o paciente tem que ser levado para avaliar crescimento e tal. Então,
Tudo depende da fase, você separou bem, depende da idade. Mas essa avaliação periódica da condição de saúde, ela tem que ser feita desde que você foi concebido, tá? Ah, nós começamos, entre aspas, a morrer no dia que nascemos, a partir do momento que somos gerados. Nosso organismo é decadente e vai experimentar ao longo da vida situações de degeneração, de desgaste e, eventualmente, com prejuízos às funções, que nós chamamos de doença, né? O conceito popular ainda de doença é quando eu tenho prejuízo de alguma função, seja ela física, psicológica ou social. Eu não consigo sair de casa, eu não consigo andar, eu não consigo pensar direito, eu não consigo trabalhar porque tenho uma falta de ar e assim por diante. Ao longo da vida, a gente vai colecionando essas alterações. E a gente tem que exatamente lidar com elas, então tentar correr preventivamente. Boa parte das doenças a gente não tem uma cura definitiva, mas a gente tem um bom controle. Então o indivíduo deve começar pelo pré-natal, pelo segmento de puericultura. Na primeira infância, a mãe vai levá-lo ao pediatra, ao médico de confiança, ao médico de família, para fazer suas revisões, para avaliar crescimento, condição odontológica, nascimento de dentes, desenvolvimento neurológico, desenvolvimento, inclusive intelectivo, né? Um dos primeiros indícios de mau desenvolvimento é quando a criança entra para a escola e começa a ter dificuldade de aprendizado, déficit de atenção e assim por diante. Na medida que ele vai se tornando adulto, vem a puberdade ainda, as flutuações hormonais, as definições sexuais e assim por diante. E as doenças que advindas dessa evolução. Depois, a gente passa por um período de relativa estabilidade física. Entre os 15 anos de idade até os 35, 40 anos de idade, raramente a gente tem alguma doença mais severa, exceto uma intercorrência de infecção mais severa. O caso, por exemplo, agora nós estamos aí durante essa pandemia pelo vírus, o coronavírus. Então, com isso, o paciente pode, mesmo saudável, adquirir uma infecção e, infelizmente, ter prejuízos em função disso. Mas isso aí vai motivar, com certeza, que ele vá ao médico e tudo. Ninguém vai ao médico hoje para fazer um check-up se está com coronavírus. Isso aí é irracional. Mas ele pode ir ao médico sim, se ele tiver algum sintoma, alguma manifestação que deixe em dúvida, ele fica inseguro, olha, eu estou com dor no corpo, mal-estar, estou com febre, estou com uma dor de cabeça, piorei minha condição geral, eu vou ao médico. Então, depois dos 35, 40 anos, ele começa as avaliações já preocupado com o envelhecimento. Se nós vivemos, em média, 70 anos, a expectativa de vida está entre 70 e 75 anos, aos 35, 40, nós estamos no meio da nossa vida. Nós começamos efetivamente a envelhecer. Então, nós começamos a nos preocupar com as doenças do envelhecimento. E aí vem hipertensão arterial, a diabetes tipo 2, diabetes hereditário, que geralmente começa a partir dos 30, 35 anos, pode acontecer antes, mas estatisticamente ela ocorre mais nessa idade. Infarto, a doença coronária que leva ao infarto, o entupimento das artérias, a obesidade, os índices de obesidade são maiores, apesar da gente ter obesidade infantil, infanto-juvenil, mas os maiores índices de obesidade ainda estão na população acima de 30, 35 anos, que é exatamente aquela que vai ser mais prejudicada por essas alterações, tá? E os exames direcionados a isso, conforme eu disse no primeiro bloco, você não vai, simplesmente chegou aqui, então eu vou fazer agora um teste em você, um teste de esteira, porque eu quero fazer. Não. Tudo faz parte de um planejamento, de um plano estratégico de avaliação. Se eu tenho dúvidas sobre a capacidade funcional, esse indivíduo quer fazer uma academia, nunca fez exercício nenhum, fica aqui inclusive um alerta. Depois dos 25, 30 anos, nunca comece uma atividade física mais intensa sem primeiro fazer uma avaliação. A gente vê muitas pessoas irem às academias, fazer exercício e só vão ao médico porque, de repente, o preparador físico dele exigiu um atestado. Caso contrário, ele não iria lá. E, às vezes, a gente descobre alterações importantes.
por exemplo, uma elevação súbita da pressão arterial durante exercício físico. Isso aumenta o risco de AVC, de arritmias cardíacas e até de infarto ou de algumas, até de morte súbita em pacientes que se submetem a esforço físico para o qual ele não está preparado. Então, mesmo um coração saudável, dependendo das condições em que ele é submetido a esforço, ao estresse, ele pode, então, oferecer à pessoa determinados sintomas e prejuízos, tá? Tá Não certo. sei se ficou claro, mas o tempo não permite muita coisa. Eu creio que seja isso, resumidamente. Se vocês tiverem alguma outra pergunta. Tá certo, doutor Clésio. Não, a gente agradece pela sua participação, muito obrigado pelas informações. E semana que vem a gente volta com mais informações. Aí na próxima semana a gente já pode até falar um pouco mais sobre essa relação aí com o esporte, né? Obrigado, doutor Clésio. A gente se fala novamente na semana que vem. Boa tarde. Uma boa tarde. E lembrar só que exame não tem valor nenhum sem primeiro uma avaliação e uma opinião médica. O exame é só um complemento da avaliação. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor Clésio. Semana que vem tem mais, Fabrício. Aí a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre essa questão relacionada ao esporte, né? Afinal, a gente vê aí que tem pessoas que infartam praticando esporte. Vamos explicar isso semana que vem. Exatamente. Agora a hora de falar do melhor aplicativo de mobilidade urbana de Catalão. Eu tô falando do Carona. Se você precisar sair de casa por algum motivo de emergência, para ir a um supermercado, por exemplo, na farmácia ou até mesmo a um hospital, e por que não, para trabalhar, vá de Carona. O Carona é o melhor e mais eficiente aplicativo de mobilidade urbana de Catalão. Basta você pegar seu celular, ir na loja de aplicativos do aparelho e baixar o Carona, mas é Carona com K. E olha, tem desconto especial para os novos usuários do Carona, hein? Você que baixar o aplicativo e começar a usar o Carona tem 15% de desconto. 15% de desconto para os novos usuários. É só você usar o cupom de desconto Carona15. Então você já sabe, precisou sair de casa, vá de Carona. E é Carona com K, Leandro. Carona com K. Um abraço pro Lucas, um abraço pro Cleitinho, um abraço para todos os motoristas do Carona que estão sempre ligadinhos conosco aqui na Nova Liberdade. Fabrini, vamos para o nosso segundo bloco com a Patrícia Santos, que é consultora de recursos humanos. A gente está falando hoje sobre mentoria. Patrícia, eu já emendo a pergunta aqui. Geralmente um processo eficiente aí de mentoria dura quanto tempo, Patrícia? Ô, Leandro, um processo de mentoria vai variar bastante a questão da frequência e o período, dependendo do assunto, do tema a ser abordado. Né? Então, pode variar aí entre 2 meses, 3 meses, até mais. O período de um processo de mentoria ele é definido entre o profissional mentor, né? É o profissional experiente que vai ajudar o profissional mais júnior. Esse período ele é definido em conjunto. Então, depende bastante do assunto, do comportamento, porque é como se fosse uma passagem de conhecimento, de experiência desse profissional mais experiente que o profissional que está aí no início, no mercado de caminho. Diferentemente do coaching, né? O coaching ele já tem sessões programadas, no máximo aí, o limite vai entre 10 a 12 sessões, e já tem temas geralmente específicos a se trabalhar. Então, é diferente o processo. E aí é importante a gente lembrar também, né, Patrícia, que assim como o coaching, o processo de mentoria ajuda, mas as decisões continuam sendo tomadas, cabem ali, né, à pessoa, ao indivíduo que está passando por esse processo, né? Sim, Fabrício. Eu costumo sempre falar para os meus coaches, né, sempre quando eu começo um processo, eu falo, aqui eu vou ser uma ferramenta, né? Eu vou te ajudar a pensar, ajudar você a encontrar os seus caminhos e entender os seus problemas, crenças. Agora, um processo ele só vai realmente ser efetivo se ele tiver ação, né? A gente fala que a gente trabalha em três aspectos. O pensamento, né? O fazer a pessoa pensar, ela vai sentir, vai ter uma sensação, né? Uma descoberta, mas ela pode simplesmente parar por aqui. Não querer agir, né? Porque diante de uma descoberta, de um insight,
existe esse caminho, essa jornada da atitude. Se não tiver atitude, vai continuar do mesmo jeito. Então, em ambos os processos são assim. Todo processo de desenvolvimento tem que ter uma mudança, tem que sair da zona de conforto. Tá certo, Patrícia. Agora, para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais aí, né, tanto desse processo de mentoria, como o próprio coaching, o qual a gente vem falando muito, para as pessoas que queiram tirar dúvidas, né, com você e conhecer como é o trabalho desse profissional, você tá disponível aí, né? Diz pra gente seus contatos, as redes sociais. Você também tem sido assíduo aí nesse período, né? Como encontrar, então, a Patrícia Santos, que pode ser uma especialista e ajudar nesse momento. Sim, nós estamos disponíveis. Vão encontrar informações e o contato através do Instagram, né, da superação_RH, ou através do LinkedIn. Lá no LinkedIn vai encontrar com superação, soluções em recursos humanos, ou no WhatsApp, pelo telefone 649-9924-0226. Tá certo, então. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Na próxima segunda-feira a gente volta a falar sobre recursos humanos. Tudo bem? Muito obrigada, Leandro, pelo convite. Um abraço grande para você e para a Fabrini. Tá certo, então. Fabrini, vamos em frente. Obrigado, Patrícia. Para o nosso último bloco, hoje também é dia de falar de segurança digital com o Eric Jaime da CBNet, que está aqui com a gente. A gente está falando sobre segurança no WhatsApp. Ele já explicou para a gente que tem muito bandido querendo roubar aí o seu WhatsApp, clonar o seu WhatsApp. Eric, vamos dar dica para o pessoal, então, como se proteger desse golpe, né? Tem a verificação em 2 etapas, né, Eric? Sim, para evitar esses golpes, né, a empresa WhatsApp criou uma ferramenta nova que se chama verificação em 2 etapas. Ela funciona da seguinte forma: a pessoa precisa de confirmar que é ela mesma, né, através de um e-mail. Não apenas pelo próprio WhatsApp, que antigamente chegava mensagem no celular, né, e a pessoa confirmava, às vezes o celular até automático, sabe? Já ativava o WhatsApp diretamente, sabe? Hoje existe essa verificação em 2 etapas, né? E é muito simples essa verificação de 2 etapas. Basta você ativar no próprio aplicativo essa opção. Entendeu? Certo. Entendemos. Agora, como é que faz? No aparelho mesmo, vai lá em configurações e ativa essa verificação em 2 etapas. No próprio aparelho a pessoa faz isso, né? Você vai, mais ou menos, a gente pode deixar aqui também em comentários aqui as telas, né? Mas é o seguinte, no caso de Android, você vai em configurações, no caso do iOS é em ajustes, né? Dentro do item tem configurações, ou ajustes, né? E o subitem contas, tem um subitem que se chama contas. Através desse subitem contas, você tem a opção lá, verificação em 2 etapas. Na tela vai aparecer uma confirmação, você vai ativar essa configuração de 2 etapas. E a partir dali você cria uma senha nova, né, e insere no seu e-mail. Porque toda vez que você está falando que toda vez que você for reconfigurar o seu WhatsApp, precisa ser configurado através da confirmação por e-mail. Certo, então, tá aí Eric Jaime, ele que é dono do provedor de internet lá da CBNet. Eric, a gente gostaria de te agradecer mais uma vez pela participação aqui nesta segunda-feira, nesse nosso quadro falando de tecnologia, né? Para as pessoas que quiserem conversar com você, entrar em contato com a equipe da CBNet, passa os contatos para a gente, por favor. Sim, hoje a CBNet está atuando no mercado em toda a região, né? Não só em Catalão, como, por exemplo, em Ouvidor, nós temos um representante que é o Osman, em Goiandira, nós temos um representante que é o Paulinho, né? Eu sou o último. Temos o representante em Davinópolis, que é o Samuel. E aqui na cidade mesmo, nós ficamos aqui no centro, na rua Doutor Pedro Lobico, número 145.
E pela internet vocês nos encontram através do site, né? Site www.soucebenet.com.br, porque eu já sou, né? Certo, então. Tem um telefone de contato também, 3411-2127, né? E no Facebook, no Instagram, todas as redes sociais, né? Tá certo, então, Eric. Obrigado, viu, pela sua participação. Segunda-feira que vem a gente volta com mais informações sobre tecnologia, tudo bem? Ok, doutor Leandro, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Tenham uma ótima semana. Que seja uma abençoada semana de todos, né, que estão nos ouvindo aí. Amém. Amém, né? Amém. Obrigado, Eric e Jaime. Vamos em frente, então, agradecendo ao Colégio Veratis, que é o colégio completo, do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, tem projeto bilíngue, e agora em 2020 conta também com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. Veratis é um colégio de resultados. Esse ano, quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades do Brasil, incluindo a Federal de Catalão e também a Federal de Uberlândia. Colégio Veratis, educação de verdade. Acesse aí o site www.veratis.com.br ou procure o Veratis nas redes sociais. Fabrini, tá quase na hora de ir embora. É isso mesmo, Leandro, quase na hora de dar tchau, mas antes vamos chegar naquele momento, né, de ouvir a mensagem de fé, as palavras carinhosas do Padre Roger Araújo, ele que fala conosco todos os dias, né, envia um vídeo lá da rede Canção Nova. Então vamos ouvir a mensagem do Padre Roger Araújo nesta segunda-feira. Boa tarde, meus queridos Leandro, Fabrini, boa tarde, meu querido povo que nos acompanha no nosso programa Mais Catalão. Mais vida, paz e ternura no seu coração. Mas nós precisamos de mais cuidados. Cuidar de nós, cuidar da nossa vida. Mas a gente não pode também viver só cuidando de nós, porque vamos fazer um culto exagerado à nossa pessoa. Nós devemos cuidar uns dos outros. Cuidar daqueles que estão na nossa casa, convivem conosco, mas existem muitas pessoas que precisam do nosso cuidado e da nossa atenção. Dê mais atenção ao outro, dê mais atenção a quem está sofrendo, dê mais atenção a quem está doente, dê mais atenção a quem sofre mais do que você e você se imagina o maior sofredor da face da terra. Dê atenção, dê cuidado, dê ternura. Porque tem um Deus que está cuidando de você para que você possa cuidar dos outros. Deus abençoe imensamente você. Amém. Amém. Vambora, tá aí. Vamos sim. E aí, só lembrando, né, Leandro, que o Padre Roger Araújo apresenta o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia na Rede Canção Nova, de segunda a sexta-feira, sempre às 5h30 da tarde. A gente pode assisti-lo por lá também. É verdade. 5h30 da tarde na Canção Nova. Fabrini, hora de dar tchau. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Colégio Veratis, Aplicativo Carona, Porão Modas e J. Ribeiro Imóveis. A gente agradece pela sua companhia em mais um dia, te convida para estar conosco em mais esta semana que se inicia hoje. Deixo aqui o meu abraço, o abraço da Fabrini Obali. Um abraço do Leandro Fernandes. Amanhã a gente volta a partir do 12h30. Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês. Aqui é bom demais. Nova Liberdade. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde. A melhor